professor sorrindo pela... Que é que vocês tanto dão risada? Não é para eu sorrir, não é para eu chorar, eu tenho que sorrir, gente. Gente, tá todo mundo aqui com saúde, por que que eu vou ficar de cara feia? Bom, vamos começar. Vocês certamente já assistiram a videoaula de manhã. Eu estava acompanhando, fiz uma experiência hoje sem o chat para ver como é que ia ficar, né? E parece que foi boa, porque assim não fica todo mundo se desligando da aula e concentrado no chat. Então, sem chat, vocês só vão ficar prestando atenção na aula mesmo. E aí, eu passei algumas instruções lá sobre a nossa segunda atividade de humanidade já, né? Então, atividade 2, ok? Essa atividade 2 é que eu vou, agora de tarde, tirar dúvida de vocês, quem olhou lá. Então, vou projetar aqui para vocês relembrarem, né, o que já foi trabalhado e também tirar algumas dúvidas que ainda existem. Eu não sei porquê, mas existem. Eu já entreguei. Atividade 2? Sim. Tá ligeira demais você. Bom, então... Essa daí? Já, tá vendo como ela tá rápida? Então, olha só, gente. Nós tivemos a atividade 1, e aí eu insisto nisso, porque tem gente que não fez ainda, ok? Mas quem não fez, faça, porque a atividade 1, ela vai ser necessária para fazer a 2. Então, vocês precisam responder a atividade 1 para que vocês tenham o link, né? Porque as perguntas da atividade 2 estão ligadas às perguntas, às respostas que vocês deram na atividade 1. Então, eu estou colocando aqui na tela de novo. Quem não fez a atividade 1, faça, ainda está em tempo. Eu ainda vou aceitar, porque a gente ainda está no começo, mas a partir da semana que vem, aí eu não volto mais, não vou fazer mais igual a caranguejo, certo? Vai entrar no período que não pode mais caçar caranguejo. Então, vocês vão estar, quem fez, fez, quem não fez, dançou, ok? Então, essa é a atividade 1, quem tem dúvida tem que fazer até 3 tentativas, pode fazer uma só, professor? Pode. Como é que é para fazer, professor? Se quiser escrever aí, pode escrever aí, na imagem, que vocês sabem coisa que até Deus duvida, né? Eu não sei escrever em cima de imagem, mas vocês sabem. Então, quem quiser escrever em cima da imagem, escreve. Quem não quiser escrever em cima da imagem e quiser escrever no caderno, pode, contanto que registre a hora de início, a hora do final, e até 3 tentativas foram permitidas para a atividade 1. Espera aí, Yuri, que você já fala. Certo? Agora, de manhã, eu expliquei para vocês a atividade 2. Né? Eu ainda brinquei lá, a mesma coisa, professor Evandro? Não, não é a mesma coisa. Vocês vão pegar o desenho da atividade 1 para responder as perguntas da atividade 2. E a diferença da atividade 1 para a atividade 2 é que essa de hoje, vocês só têm uma tentativa. Então, eu sugeri que vocês façam a atividade como o Vitor fez. Gravem o vídeo, vocês escrevendo as respostas das perguntas que são feitas. Não precisa copiar a pergunta, gente. Basta copiar as respostas, certo? Então, é para responder onde, professor? Pode responder no caderno de vocês e filmar vocês escrevendo. Bota o relógio da parede do lado para marcar a hora, ou então o relógio de pulso do lado. Então, pega o celular e dá um start no cronômetro, mostra a hora do celular, porque quem fizer o vídeo, o próprio vídeo vai mostrar o tempo que vocês levaram para responder a questão. Então, não precisa, quem fizer vídeo, não precisa marcar a hora de início e a hora do fim, porque o próprio vídeo já vai dizer isso. Mas eu só quero uma resposta para esse aí. E quem for responder na própria questão, aqui vai estar a página da questão, para vocês reverem. Isso tudo eu passei de manhã, certo? Então, essa página das questões, vocês podem, que eu não sei como é que vocês fazem isso, depois vocês vão me ensinar,
como é que escreve ali do lado. Então, o que está em cima da televisão, acima da televisão? O gato, o dinossauro, o dragão de Komodo, o que seja, vocês anotam aí do lado. Então, quem fizer no caderno, só escreve número 1 e a resposta, dragão de Komodo. Não precisa escrever a pergunta. E aí, ou está filmando, ou vai tirar a foto com o horário de início e horário de fim. Aí, algumas pessoas me perguntaram se podia responder na própria atividade, e eu disse pode, porque vocês descobrem coisa que até Deus duvida, então vocês já sabem fazer dessa forma, podem fazer. Contanto que façam e que escolham um método que seja mais simples para vocês, o mais prático. Porque assim, gente, eu não posso forçar vocês fazerem vídeo, porque tem gente que acessa a aula pelo computador e não tem webcam, por exemplo. Aí fica difícil de fazer o vídeo sem uma webcam ligada ao computador. Tem gente que tem o celular, mas não consegue gravar o vídeo. Então, vamos fazer cada um da maneira que for mais prática. Yuri tinha levantado a mão, então ele quer fazer alguma pergunta. Vamos ouvir o que Yuri quer perguntar. Eu vou olhar o chat enquanto eu ouço Yuri. Quem quiser fazer alguma pergunta, levante a mão que eu respondo, para tirar a dúvida de todo mundo, para ninguém sair daqui com dúvida, para não fazer nada errado, que depois eu tenho uma orientação para dar a vocês. Pode falar aí. Não, o senhor já respondeu já o que eu queria saber. Já respondi? Pronto. Então, deixa eu só reexplicar uma coisa. Pessoal, observem que tem algumas questões que não são nomes de objetos. Isso eu expliquei na aula de manhã. Então, eu sempre estou repetindo. Quem não puder assistir a aula durante o horário, eu vou falar sobre isso, assiste depois, porque tem algumas informações que eu passo, que se vocês não verem, vocês vão ficar sem entender mesmo. Então, por exemplo, a questão 19, eu acho, deixa eu ver aqui, não, a questão 12 pergunta, quantos itens existem sobre a mesa? Então, não precisa escrever garfo, faca, colher, guardanapo, concha, espumadeira, não precisa dizer um por um. Basta colocar 1, 2, 3, um número que representa a quantidade de itens que está sobre a mesa. Tem pergunta aí que é sim ou não, né? Aí eu não me lembro agora qual é, mas tem pergunta aí que é sim ou não. A pergunta 3, por exemplo, como está a cortina da sala? Aí vocês vão responder, está aberta, está fechada, está rasgada, está pendurada, está... Enfim, cada um vai responder o que tiver lá no desenho para fazer a interpretação. E vocês respondendo essa questão 2 até dia 22, que é quinta-feira que vem. Porque dia 23 eu já vou passar a atividade 3. Então, a partir de agora, vamos cumprir os prazos para que a gente não precise atropelar as coisas, misturar, para que não precise ficar uma coisa junto com a outra e vocês acabem não fazendo nada. Vitória está perguntando se essa aula é só para tirar dúvida. Também, mas eu tenho 2 avisos para passar para vocês. Aviso número 1. Nós temos tido alguns problemas desde a semana retrasada, porque a semana passada foi feriado e nós não tivemos aula de diversificada, né? Porque o que estava acontecendo? O professor Aleme estava achando que o horário das aulas de sexta era o mesmo horário das aulas de segunda a quinta, ou seja, 30 minutos. E aí, o que estava acontecendo? O pessoal assistia a aula dele, e aí ele só liberava meia hora depois. E aí, quando ia assistir minha aula, já estava com a metade, porque quando dá o horário, eu boto para gravar com quem está presente. Aí o restante vai chegando e vai participando. Então, eu já conversei com ele já entendeu que na sexta são 3 disciplinas, por isso que tem que ser 20 minutos para cada, e aí é muito importante que a gente cumpra esses horários, porque vocês precisam sair com 20 minutos da primeira aula, né, que eu acho que é práticas integradoras, para depois ter mais 20 minutos de educação científica, para só depois ter os 20 minutos de humanidades, no caso comigo, que é a aula de vocês. Entenderam? Então, assim, a partir da semana que vem, esse problema não vai mais acontecer do professor da aula anterior,
está passando do horário. Caso isso aconteça com algum outro professor, que não é o caso do professor Arlene, porque ele já está ciente, aí vocês conversem com o professor, avise, diga para ele conversar com o professor Alex, para ver o horário direitinho, porque o que é que vai acontecer? Vocês vão acabar se prejudicando no horário de assistir a aula de outro professor, porque muitos acabam não assistindo em outro horário, só assistem naquele horário mesmo, já vai fazer atividade, e aí, se passar do horário, vai se perder. E aí, o que é que vai acontecer? Hoje nós recebemos um documento da Secretaria de Educação, e esse documento fala sobre a frequência de vocês. Como é que vocês serão avaliados em relação à frequência para esse ano letivo de 2020 e 2021. E esse documento fala especificamente que vocês precisarão ter participação nas atividades. Certo? Então, por isso que eu estou cobrando de vocês sempre, quem não puder assistir a aula no horário, assiste depois, e a partir de hoje, Vitória já saiu, depois vocês passam para ela, a partir de hoje, voltou, a internet está oscilando, hoje com a chuva está complicado. Mas assim, viu, Vitória, eu estava falando o seguinte, que a partir de hoje, para que a gente tenha mais uma prova de que vocês estão assistindo aula, porque vocês já sabem que as aulas são gravadas e que a gente recebe o chat, quem entrou, quem saiu, quem caiu, quem levantou, quem passou gelol, quem não passou, tudo isso a gente sabe. Mas, assim, independente disso, para termos mais uma prova de que vocês estão assistindo a aula e qual o horário que vocês estão assistindo a aula, toda aula minha, quando terminar, vocês vão lá no Google Sala de Aula, no Google Classroom, e coloca lá no comentário da aula, presente. Basta escrever isso, presente. Então, agora mesmo, essa aula nossa aqui é a aula, deixa eu ver aqui, é a aula 15, plantão de orientação. Então, quando vocês saírem daqui da aula, aí vocês chegam lá e colocam presente lá na aula, escreve lá presente no comentário da aula do Google Sala de Aula, porque vai juntar a participação de vocês lá com a imagem de vocês que está aqui, com a participação de vocês no chat, para apenas reforçar a participação de vocês na aula. Professor, se eu já assisti a aula ao vivo, no caso, a aula 15, eu preciso colocar presente também na aula 16, que é o link que o senhor grava e coloca depois? Não, não precisa, porque você já assistiu a aula 15. Mas vamos dizer, olha as dicas que eu estou dando a vocês. Vamos dizer que vocês, assim, vão fazer atividade, e aí deu um branco, todo mundo comendo muito queijo na pandemia, esqueceu de alguma coisa que eu falei sobre a atividade. Aí vocês dizem assim, ó, eu vou assistir a aula de novo para ver se o professor Ivandro disse isso realmente. Aí você assistiu o link de novo lá no YouTube. Então, se você assistiu, vá lá e coloque presente. Porque eu já sei que você, naquele dia, naquele horário, você assistiu o meu link da aula que eu postei. Por que que eu faço esse link? Porque assim, se vocês assistirem ao vivo, vocês vão botar presente já. E aí, se alguém assistir depois, pode colocar o presente depois? Pode não, deve. Vamos fazer de conta que esse presente é o presente que vocês vão ter no final do ano para vocês passarem de ano. Então, todas as aulas que tiverem presente de vocês, para vocês vai ser melhor. Então, não esqueçam, a partir de hoje, desse nosso combinado. Terminando nossa aula, no caso, dia de sexta, a nossa aula é a última, né, das 15h40 às 16. Então, deu 16 horas, terminou aqui, vai logo lá no Google Sala de Aula e bota logo lá, presente. Aí, amanhã ou depois, você foi fazer atividade, por um acaso, e aí precisou assistir o link, bota lá, presente. Porque aí eu já sei que você foi de novo assistir o link lá da aula. Isso, para você, é muito bom, porque vai demonstrar que você está participando mais ainda. Professor, quando eu tenho dúvida assim, pode escrever no próprio comentário, quando você colocar presente. Você pode colocar, se você tiver alguma dúvida, e lá no próprio comentário eu respondo para você, porque essa dúvida pode ser não só sua, pode ser de algum outro colega também. Então, já serve para responder a todo mundo. Isso também vai valer para matemática, viu, pessoal? Só que a diferença de matemática é a seguinte:
A nossa aula de matemática é 10 horas, é? Me ajudem aí. Acho que é, né? 10 às 10h30. Isso, obrigado, Carol. Então, nossa aula é de 10 às 10h30. Aí, o que é que acontece? 10h30 vocês vão ter aula de ciências. Então, não precisa ninguém sair correndo da minha aula, 10h30, e colocar presente e chegar atrasado na aula de ciências. Senão, o Dio vai, ó, puxar a orelha de vocês. Então, vocês fazem o quê? Depois da aula de ciências, quando acabar 11 horas, vocês têm 15 minutos para colocar presença na minha aula. Não... Ah, professor, não entendi. A aula acaba às 10h30, vocês vão assistir a aula de ciências, e aí, depois que acabar a aula de ciências, tem até 11h15 para botar presente na minha aula. Quem colocou presente na minha aula, eu sei que assistiu a aula no horário. Se vocês esquecerem e colocar depois, eu vou achar que vocês só assistiram a aula depois. Ok? Só para vocês entenderem como é que funciona o esquema. Yali pediu a palavra. Diga, Yali. Essa presença no comentário, ela também funciona para as outras matérias? Não. Esse combinado é nosso. Só funciona para mim. Certo? É o meu controle com vocês, com base no que eu vi hoje do documento da secretaria. Agora, se vocês quiserem sugerir isso para outro professor, porque assim, ó, gente, bota uma coisa na cabeça de vocês. O nosso tempo para dar aula para vocês está muito pequenininho. A gente tem pouco tempo para dar aula para vocês. Tem professor que posta a atividade e aí vocês têm que se virar para estudar, para depois responder. Não está tendo esse contato que a gente está tendo, podcast, e repete, dá chance, e explica, e não sei o quê, e tal, e orienta. Então, porque cada professor tem uma metodologia. Mas imagine, numa aula de 30 minutos, o professor levar quase 10 minutos fazendo a chamada de vocês. Fulano, Cicrano, Beltrano, não sei o quê. Então, se vocês quiserem sugerir aos colegas, pode até dizer que eu estou fazendo, não me importo, não. Olha, o professor fulano, o professor Evandro disse que quando termina a aula dele é para a gente escrever presente no comentário, que já fica valendo como nossa presença. Não precisa a gente ficar respondendo se está presente ou não. Porque quanto mais tempo a gente aproveitar nos nossos minutos de aula, melhor. Por isso que eu estou sempre pedindo a vocês, assistam, anotem, qualquer dúvida que tiver, quando a gente tiver esse plantão de orientação, é para isso, é para vocês tirarem essas dúvidas. Tem mais alguma pergunta? Eu fechei o chat e apareceu mais alguma coisa aqui. Paulo faz chamada. Pois é, então tem alguns professores que fazem, outros não. Eu não estou fazendo chamada. Por que eu não estou fazendo chamada? Porque as minhas aulas são todas gravadas. Então, eu tenho como ver, eu recebo um relatório de tudo que vocês falam no chat, e no relatório diz assim, fulano, por exemplo, Vitória, a internet dela caiu. Aí vai aparecer lá, tal hora, Vitória saiu. Tal hora, Vitória entrou. Então, tudo isso aparece. A pessoa entrou na sala e saiu 5 minutos e não voltou mais, eu sei. Tudo isso aparece. Então, aí eu quero agora só mais uma forma da gente ter esse controle, porque, e se tratando de aula de internet, a gente precisa ter todo o cuidado, porque aí vai que amanhã ou depois, vocês estão vendo aqui que nós temos 16 pessoas na sala. Aí daqui a um mês, vamos dizer, daqui a um mês, vocês estão desde o dia 15 tendo aula comigo. Aí daqui a um mês aparece lá setembrino das candongas. Ô, professor Ivan, qual é de mesmo? Olha, eu fiz a atividade do senhor, a primeira atividade do senhor, do desenho eu fiz. Aí eu vou dizer assim, agora que você está me dizendo que fez a atividade? Ah, qual é, professor Evandro? Mas eu fiz, eu não vou ganhar ponto, não. Então, não é justo com vocês que estão, desde o primeiro dia de aula, ter nota, e aí a pessoa chega lá em junho, no São João, e aí vai ter a mesma nota que vocês? Não é justo. Então, vocês, sempre que vocês estiverem na aula, registrem que vocês estão. Então, escreva ali, presente. Uma dica para os outros meus colegas. Se não faz chamada, chega lá no comentário e diz assim, professor, eu gostei muito da aula do senhor. O senhor falou isso assim, assim, mas eu não entendi. Bota lá no comentário, porque aí o professor vai ver que você estava na aula. Essas participações de vocês, são excelentes para mostrar que vocês estão realmente participando. Vocês estão colocando isso
nos comentários particulares, eu estou respondendo, as atividades quando vocês mandam, eu respondo, isso aí, tá legal, massa, continue assim, estou gostando de ver, tem gente aqui que está dando show, todas as aulas minhas participando, e manda atividade, e aí avisa para mim, professor, já mandei sua atividade, é isso aí, a gente tem que estar sempre assim, ó, integrado, para que a gente reduza ao máximo as dificuldades que a gente está tendo para poder dar aula para vocês. Então, esse nosso combinado, a partir de agora, eu conto com vocês, e aí vocês vão seguindo adiante no que vocês já estão, porque, da minha parte, está nota 9. Não vou dizer que está nota 10, para vocês não ficarem cheios. Está nota 9. Eu estou gostando muito do retorno de vocês. E vai melhorar mais ainda para chegar no 10. Mas, a partir de agora, vai ser 9,1, 9,2. Se vacilar, aí cai para 5, para 4, vai subir de novo de décimo por décimo até chegar no 10. Tem mais alguma dúvida? Falem agora, calem para sempre. Yuri, Carol está 2 vezes. Yali, Amanda, Bibi, quem mais? Deixa eu ver. João, Natasha. Eu no PC e no celular. Beleza. João Vitor, Lohane, Luiz, Emily, Brito, Vivi, Barreto. E aí, tem mais alguma dúvida? Cadê o resto do povo? Naira deve estar dormindo, né? Peraí, pô, professor, perdi minha pergunta. Pô, velho. Peraí, professor, deixa eu lembrar aqui. Eu não tenho nenhuma pergunta. Professor, Pô, velho. Ah, Você professor. está emocionada que você está me vendo. É o começo. Mas respira e fale. Professor, sobre o começo que você tava falando, tem como você repetir, tipo assim, a ideia que o senhor passou no começo, assim, da aula, porque eu cheguei meio tarde, assim. Tem não, gata. Pô, Você vai, aqui, você vai fazer o que eu disse ao pessoal, que ninguém... Aqui a gente não é disco arranhado para ficar repetindo a mesma coisa, não. tá bom, professor, tá bom. Só que vocês... Peraí, Carol. Só que vocês têm a chance na internet de ver a aula quantas vezes vocês quiserem, pausar, voltar, entendeu? Então, pois é. Então, quando terminar aqui, eu vou baixar o vídeo, né? Ele já vai salvar no Google Drive. Eu baixo o vídeo para o computador, edito, boto uma capinha e aí subo para o YouTube. Quando eu subir para o YouTube, ele vai aparecer lá. Se inscrever no seu canal, você tem que pagar uma coxinha. É o certo. Minha filha, meu canal já está com 160 inscritos. A sua presença não vai fazer diferença. Viu, professor, vai fazer gata? sim. Eu acho que até eu já sou inscrita, entendeu? Eu tenho que pagar minha coxinha, quero nem saber. Nada, que coxinha. Não tem coxinha, não tem esfirra, não tem quibe, não tem nada disso. Você deve estar gorda demais com a pandemia em casa, só comendo e falando da vida dos outros, coisa que você já fazia falando antes. dos outros, professor? Rapaz, eu Gente, comento, é diferente. Nenhuma pergunta mais, que Barreto chegou atrasada, quer tumultuar a aula. Tem alguma pergunta? Professor, como que Diga, vai Yuri. funcionar as provas, professor? Bom, boa pergunta, Yuri. As provas de diversificada não vão ter. Eu já fazia assim nas nossas aulas presenciais e vou manter isso nas aulas remotas, ok? Então, não vai ter prova nossa. A minha nota vai ser o quê? A execução das atividades de vocês. Então, se digamos que até o dia 30, é uma atividade por semana. Então, a gente está na atividade 2. Aí, a semana que vem, 3, 4, 5. Então, se eu passar 5 atividades, aí o que é que vai acontecer? Quem só fizer 4, só vai ter uma parte da nota, certo? Quem fizer a 5, aí vai ter, se fizer tudo certo, né? A nota máxima, ok? Então, isso é assim que a gente vai dar a nota de diversificada. Agora, a nota de matemática vai ser com as atividades que vocês estão fazendo, que eu estou corrigindo, né? Estou avaliando, a participação no quiz, que vocês já começaram a fazer essa semana que vem continua, então a participação no quiz, e a gente vai fazer também a avaliação, provavelmente pelo Google Formulário. Então, vai ser perguntas de múltipla escolha, e aí vocês respondem e me devolvem no prazo, no tempo que vocês vão ter para poder responder. Diga, Natasha. Professor, o que é aquilo que está debaixo do aquário? Não. No desenho,
É. Não sei, não posso responder. Não, Ai, mas Não é, quebra. mas eu resposta, li livro. Não É que eu li um sei. Não sei. Tem gente que escreveu as palavras erradas, inclusive hoje no vídeo de manhã eu falei sobre isso. Eu citei a palavra abajur, que se escreve com R no final, e teve gente que escreveu errado. Muita gente esquecendo a acentuação, né? Aquário mesmo, botaram aquaril, não é aquaril, é aquário, ó, sílaba tônica, aquário, entendeu? Então, se liguem, porque tudo isso, na primeira atividade, eu não levei em consideração. A partir das próximas, eu vou levar. Tanto que na primeira atividade que vocês fizerem me entregarem, eu disse, gente, ó, tem palavras aí com erro de português, com 7. Porque se a gente voltar, gente, essas atividades que estão no caderno de vocês, todas, a gente tem como comprovar ali e olhar tudo direitinho. E quem não fez no caderno, professor, a atividade está mais do que guardada nas nuvens, lá no Google Drive. Ok, gente? Alguma pergunta mais? Tem mais alguém de mão levantada para não ficar com ler? Não. Pensei que o perfil de Natasha era uma TV. Oh, meu Deus do céu, eu ainda vou ler. Tinha que ser Yali, né? Falando essas bobagens. Gente, ninguém visita Yali, porque Yali não está de Covid, mas está de catapora. Então, se vocês visitarem Yali, vocês vão pegar catapora. Como ela está com o rosto cheio de pataca, então ninguém visita Yali.